Olhar da Miranda sobre Jesus quântico, os ensinamentos de Jesus Cristo vistos pela física quântica é o tema da live class de hoje, mas calma, se você acha que física quântica é algo muito difícil para você, eu separei essa live class em 10 tópicos para facilitar e você perceber que não só ela não é tão difícil quanto parece, como ela é basicamente a nossa vivência, nossas experiências, a nossa vida. Desses conceitos todos que eu coloquei, eu vou começar pelos paralelos entre Jesus Cristo e a física quântica. Vou falar da dupla fenda, um conceito da física quântica que parece difícil, mas não é, você vai ver. O efeito do observador, a não localidade e emaranhamento quântico, o colapso da função de onda, que tem um nome bonito, mas você faz isso o tempo todo na sua vida, a coerência quântica, a lei da ressonância da atração, a não linearidade do tempo, o campo de infinitas possibilidades pronto para que você o explore e transforme a sua realidade. E vou finalizar com uma lei máxima que ainda não é compreendida, totalmente compreendida pelo ser humano por fazer parte de uma outra dimensão. Se você ficar até o fim, você vai saber qual é essa lei. Quero dar bem-vindas a todas as pessoas que estão chegando por aqui e dizer que essa live class vai ficar salva nos destaques da bio. Se você quiser assistir ela novamente para fixar esses conceitos todos na sua mente e se transformar numa verdadeira especialista em milagres por aproveitar toda a potencialidade da física quântica. E agora, por conta da Páscoa, esse momento tão importante para nós e um marco histórico na vida do ser humano, voltar-se para o olhar crístico, visto pelo ponto de vista da física quântica. Para começar essa live class, eu tracei um paralelo entre Jesus Cristo e a física quântica. E obviamente que a gente, quando fala de física quântica, se você pesquisar a respeito, você vai ver nomes que não são tão comuns para nós no dia a dia. Eu separei alguns aqui. O Max Planck foi o pai da física quântica. Falei de Heisenberg, Bohr, Schrödinger e até mesmo Einstein, que apesar de ter sido precursor da física quântica, foi um dos maiores críticos dessa física por conta de alguns pensamentos que ele tinha naquela época e das teorias que ele fixou no nosso mundo. Quando a gente pensa isso, a gente percebe que não tem nomes, desses nomes todos, não tem o nome de Jesus Cristo, certo? Mas Jesus Cristo, a meu ver, foi um grande avatar que esteve no nosso planeta e ele era tão poderoso em sua vibração que ele conseguiu alterar a vibração tanto do planeta Terra quanto a vibração dos indivíduos daquela época a ponto de vir até nós. A nossa vibração, a minha vibração, a sua vibração se alteram por conta dessa estada de Jesus Cristo nesse planeta, até porque a gente usa os ensinamentos dele até hoje. Outros vieram antes e depois dele, outros avatares poderosos também, mas é claro que Jesus Cristo foi o mais poderoso de todos. E quando a gente fala que ele alterou a vibração do planeta, a palavra vibração, o verbo vibrar já está imbuído a física quântica. É impossível dissuadir a física quântica de vibração, daquilo que você vibra, daquilo que você emana, porque a física quântica é um ramo da ciência que estuda a matéria e a energia numa escala subatômica, uma escala tão pequena que tem a capacidade de influenciar a sua vida e a minha, desde a energia, aquilo que não é matéria, aquilo que não é físico, até que isso se manifeste em algo físico. Você é composto de, sim, elétrons, prótons e tantos outros elementos que isso vai gerar, mas acima de qualquer coisa você é composto do vazio que a física quântica chama de campo das infinitas possibilidades, que vai ser o tema quase do final dessa live class. Como eu disse, parece difícil, mas eu prometo que não é. E a começar a parte da física quântica, eu preciso falar da dupla fenda. A dupla fenda foi um estudo realizado em que eles lançavam essas partículas por dentro de uma fenda. Imagina uma parede, uma fenda nessa parede, um rasgo nessa parede, e essas partículas eram lançadas através dessa parede. Essas partículas tinham um determinado comportamento, dependendo daquilo de onde elas se materializavam, se manifestavam.
Depois, para potencializar, para deixar ainda mais poderoso, entender melhor o comportamento dessas partículas, eles colocaram 2 fendas. Ao invés de um rasgo só, eram 2 rasgos na parede e lançava essas partículas para ver como era o comportamento a partir do momento em que elas atravessavam isso. Esse comportamento tanto das partículas dos 2 lados das fendas, quanto da onda de possibilidades, uma verdadeira onda de onde elas apareceriam do outro lado. Então, esse estudo mostrou que os elétrons e os prótons dos quais nós fomos feitos, eles se comportam em determinados padrões de comportamento, e isso acontece quando eles são a partícula, a física, o que é físico, o que é tátil, o que é tocado. Mas ele depende muito da forma como ele é observado. E aí surgiu um outro conceito da física quântica, que é a teoria do observador. Tudo depende da pessoa, de quem está observando, onde essa partícula vai se manifestar. Parece difícil, mas não é. Usando um exemplo de Jesus Cristo, ele teve uma frase que dizia assim, ó, se tiverdes fé, nada vos será impossível. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 17, versículo 20. E significa, traduzindo para a física quântica, significa que a energia que altera essa frequência, ela é invisível aos nossos olhos. Ou seja, a energia da qual nós somos feitos, ela é invisível para nós. Quanto mais elevada essa energia, mais difícil é de a gente ver. Então, eu vejo você me vê, eu vejo o celular, vejo os livros, porque eles estão numa determinada vibração energética. Mas quanto mais elevada essa vibração energética se torna, mais invisível ela fica aos nossos olhos, aos olhos humanos. Assim como a fé. A fé, ela não é visível aos olhos, mas é ela que manifesta a realidade. Então, Jesus sabia que se a gente tiver fé, se a gente acreditar no invisível, naquilo que não é tátil, é a forma de a gente manifestar aquilo que é tátil. E isso nos leva ao outro efeito que eu falei enquanto estava explicando a dupla fenda, que é o efeito do observador, que é a percepção de quem observa alterando a realidade física. Ou seja, aquilo que eu observo, eu consigo alterar por conta daquele estudo que foi feito da dupla fenda que eu falei antes. Aqui essa percepção alterada da realidade física foi falada por Jesus em algumas frases, e uma delas que eu coloquei aqui é: quem tiver olhos verá. Esse versículo também está em Mateus, no capítulo 13, versículo 9. Ou seja, o que você vê é o que existe para você. O que você ignora simplesmente não existe para você. Então, se você tem olhos para ver, você vai conseguir enxergar. Se você não tiver olhos, se você não tiver conhecimento, se você não souber, não vai existir para você. E essa é a parte interessante do estudo, de você ser curioso, de você ser uma pessoa que vai em busca. Por quê? Porque essa busca altera a sua consciência. Quanto mais você sabe, mais alterada, mais expandida se torna a sua consciência. E a consciência é o que faz a nossa vibração, é o que determina onde estamos vibrando. E é a nossa vibração que manifesta a nossa realidade. Outra frase de Jesus Cristo a respeito da teoria do observador, o efeito do observador é: se teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Também está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22. A percepção, aqui é a luz, é a tua percepção que dá luz à realidade. Ou seja, olha a teoria do observador. Se pela física quântica tudo é manifestado a partir do ponto de vista de quem observa, se o teu olho for bom para observar, você terá luz, você terá consciência da existência disso. Você sai da ignorância e entra para o conhecimento. Outro ponto da física quântica que eu anotei aqui foi a teoria da não localidade, o emaranhamento quântico, que significa que a partícula física, ela pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. E esse campo quântico de possibilidades, essa onda quântica de ela estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é uma fonte interna, porque é o observador que determina tudo. Se essa onda de possibilidades é apenas uma onda, ou se ela consegue se manifestar em uma realidade física, tátil.
E aqui tem duas frases que eu separei de Jesus Cristo. Eu e o Pai somos um. Olha a não localidade aí, o emaranhamento. Eu e o Pai somos um, de João capítulo 10, versículo 30, significa que a separação é uma ilusão. Nós não estamos separados, porque se essas partículas, elas podem se manifestar em qualquer lugar por não ter um local específico, significa que as nossas partículas podem se manifestar ao mesmo tempo. E não é essa e depois a outra. É ao mesmo tempo. Inclusive, um dos estudos quânticos fez a separação de partículas e interferiram nessa, percebendo que a interferência nessa partícula, ao mesmo tempo, acontecia na outra partícula. Quando a gente leva isso para estudos científicos menos subjetivos, digamos assim, teve um estudo que foi feito com filhotes de coelho, se eu não me engano. E a coelha mãe teve o filhote e foi distanciado dela. Aquilo que era feito para o filhote era sentido pela coelha mãe, independentemente do tempo e espaço havido entre eles. Ou seja, tudo está conectado. Tudo é um campo de possibilidades. E quando esse campo quântico de possibilidades está dentro, porque você observa e você determina a realidade, você começa a perceber cada vez mais o seu poder. E quando Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um, ele quis dizer que o ser menos superior, digamos, para não dizer inferior, porque pode ser um entendimento de que Jesus era inferior. Não, mas nós, seres não tão superiores e o ser superior máximo, são um. Não existe separação. E esse ser máximo superior é o ser criador, certo? E se não há separação entre o ser inferior e o ser superior, significa que nós somos criadores. Isso é óbvio, né? A gente vai ver cada vez mais, até o final dessa live class, o quanto isso se potencializa. A separação, então, é uma ilusão. E a segunda frase de Jesus Cristo é: o reino de Deus está dentro de vós. Essa frase está em Lucas, capítulo 17, versículo 21. O reino de Deus está dentro de vós, ou seja, a fonte é interna. Nada está fora. O único sentido que faz sentido é o sentido de dentro. A nossa consciência individual, que faz parte de uma consciência máxima, não se separa uma da outra. É a mesma coisa. É um. E por isso, eu sou um com o Pai e o reino de Deus está dentro de vós. Porque o fora é uma ilusão, tudo está dentro e tudo está interconectado. Por isso a não localidade e o emaranhamento quântico. Exatamente. Esse tópico que eu tô falando agora. Esse emaranhamento quântico é tão poderoso quando a gente percebe ele e quando a gente começa a colocar ele em prática no nosso dia a dia, que faz com que a gente reflita a respeito daquilo que a gente sente. Porque física quântica, falando da menor possibilidade de partícula, uma partícula subatômica tão pequena que chega, tão pequena que chega no vazio, chega só na vibração, que é tudo e ao mesmo tempo não é nada. Quando você vibra ódio, raiva, tristeza e tantas outras vibrações que podem ser muito sabotadoras para você, qual é o resultado disso? Se não existe fora, se tá tudo emaranhado. Nas últimas live classes eu tenho usado um termo que tem sido muito provocativo e às vezes até confuso para algumas pessoas que me conhecem, porque dizem, nossa, mas a Miranda é sempre tão gentil, educada e talvez até carinhosa, falando algo assim. Mas é o que eu realmente tenho pensado. A raça humana é desprezível. Por quê? Falando da física quântica, qual é a defesa para isso? Tem vários motivos pelos quais eu penso isso, mas falando pelo ponto de vista da física quântica, se nós somos todos um, e se a nossa vibração, você vai ver que por ressonância, ela não só se atrai, como ela se equaliza, ela entra em coerência,
E a maioria dos seres humanos está no que eu falei no início desta live class, num modo zumbi de existência, de repetição, de fazer todos os dias a mesma coisa, de não ir atrás, de não ir em busca, de se conformar, talvez não é pelo lado da inconformidade, de estar inconformado e querer mais, não, é por querer mais a respeito de si. Se o ser humano não está buscando mais a respeito de si, e nós somos essa média e todos somos um, nós não exploramos o nosso poder. E aquilo que não explora o seu poder é, por teoria, desprezível. Entendeu? Por mais poderoso que nós sejamos e somos, por mais poderosos que nós sejamos e somos, a realidade é que a gente não explora tudo isso. E a física quântica joga isso na nossa cara de uma forma muito dolorida. E quando a gente percebe que Jesus Cristo tinha as frases dele todas baseadas em física quântica, a gente percebe que há mais de 2000 anos a gente continua batendo na mesma tecla. Esses dias uma seguidora minha me mandou uma mensagem, uma caixinha de respostas ou um direct, não lembro, falando a respeito da humanidade. Ah, mas por que estamos tão mal? Não estamos tão mal. Nós nunca estivemos muito melhor do que isso. Se há mais de 2000 anos atrás, redundante, né? Há mais de 2000 anos, Jesus Cristo falou, expressou e imprimiu frases, quer dizer, está impresso, está na Bíblia, está impresso, há mais de 2000 anos. E isso ainda não é aplicado por nós. Hoje, 2000 anos depois, o que mais a gente precisa para aprender, hein? Complexo. Então eu falei até agora nessa live class sobre os paralelos entre Jesus Cristo e a física quântica, a dupla fenda, o efeito do observador, a não localidade e emaranhamento quântico. Agora, o colapso da função de onda é mais ou menos o que eu já comentei antes, que é quando a onda de possibilidade, aquilo que é possível de acontecer, colapsa, se manifesta na partícula, na realidade física. Então, a vibração, que vibrava alto demais a ponto dos olhos humanos não conseguirem ver por ser invisível aos nossos olhos, ela vai reduzindo a sua vibração até que ela chega no momento em que ela colapsa, ela se manifesta, tornando-se visível aos nossos olhos. Esse é o colapso da função de onda. Jesus Cristo dizia que tudo que é possível, tudo é possível ao que crê. Isso está em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível ao que crê. Se você é o observador da sua realidade e se a sua realidade se manifesta através dessa observação e da vibração desse observador, quanto mais alto ele vibra, mais próximo ele vai estar de enxergar aquilo que é invisível aos nossos olhos. Assim como a fé, que eu coloquei na frase de Jesus Cristo citada antes. Então, essa vibração é uma consciência individual que... Opa, desculpa, li um negócio aqui e me perdi. Essa vibração, essa sua consciência individual é o que interfere nesse campo de possibilidades, nessa onda toda, para fazer com que ela se manifeste como matéria. É a sua mente, é a sua vibração. Não são os seus desejos, não é o que você fala somente, é o que você vibra que manifesta. Porque para a física quântica, o que você diz, às vezes as pessoas dizem, ai, mas cuidado com as palavras. Por quê? Por que cuidar com as palavras? Eu posso dizer, oi amor, como é que você tá? Eu posso dizer, oi amor, tudo bem? As palavras nada mais são do que palavras soltas ao vento. Agora, até Jesus Cristo falou em várias frases dele que quando as palavras são imbuídas de sentimento, de intenção, elas se tornam verdadeiras sentenças. E quando você sentencia, você faz esse colapso de função de onda. Quando você vibra numa vibração poderosa para manifestar, você manifesta o poderoso. Quando você vibra numa vibração baixa, você não vai conseguir atingir o poderoso e você vai continuar vibrando e manifestando isso aqui. Esses dias uma pessoa disse pra mim assim, mas Miranda, você nunca tá brava, você, por mais incomodada que você esteja com algo, por exemplo, o verão é uma coisa que me incomoda na alma.
Eu tenho pavor de passar calor, eu tenho pavor de estar suando. É uma coisa que me incomoda demais. Quem me conhece sabe o quanto eu fico transtornada. Se eu me deixasse levar por esse transtorno, daquilo que é físico, daquilo que está tátil, eu vibraria esse transtorno. Então, o que eu tenho treinado em mim é não me permitir permanecer nessa vibração. É claro que em alguns momentos eu vou estar muito indignada, eu vou estar muito brava. Mas eu não fico permanecendo nesse período. Tem uma frase que os meus pais, a minha mãe, as pessoas perto de mim, meus avós, as pessoas perto de mim diziam quando eu era criança, que inclusive eu escrevi sobre isso ontem, não seja um assunto que você transcenda, que diz assim. Era muito arteira, né, quando eu era criança. Então, fazia muita careta e tudo mais, e a mãe e o pai sempre diziam assim, cuidado que em algum momento um anjinho vai passar por você, vai soprar e você vai ficar assim para sempre. Ontem eu estava escrevendo uma determinada teoria, não seja um assunto que você transcenda, que esse anjo passando naquele momento e assoprando, falava exatamente, exemplificava exatamente isso. O que acontece? Esse colapso da função de onda, ele acontece em um determinado momento. Nesse momento, se você estiver na vibração correta desse colapso de função de onda, isso vai acontecer. Se você estiver na vibração ruim e esse colapso de função de onda for para o ruim, é o que vai acontecer. Ou seja, se o anjo estiver soprando tristeza e você estiver vibrando tristeza, colapsa e se manifesta. E o contrário também é verdadeiro. Se você estiver vibrando alegria, felicidade, contentamento, entusiasmo, discernimento, sabedoria, e o anjo vibrar isso e soprar isso, isso vai se manifestar, vai eclodir, vai colapsar, vai virar realidade. Então, o colapso de função de onda nada mais é do que aquele momento em que a onda se transforma em partícula, em realidade. Quando Jesus diz que tudo é possível que crê, é isso que ele está querendo dizer. Tudo é possível se você acreditar. Porque se você acreditar, você vai vibrar naquilo. Não adianta você, eu quero ser rica, eu quero ser poderosa, e você ficar pensando na conta que não pagou, na amiga que te deve, naquilo que você vai gastar e não pode. Então você continua numa vibração muito alta do gasto, da escassez. Agora, se você crê de verdade, se você vibra, a crença é vibração. Não é rezar o Pai Nosso e estar querendo matar as pessoas. É você vibrar aquilo. Quando você crê e você vibra, você realiza e tudo fica possível. Outra frase de Jesus Cristo diz assim, tudo que pedirdes em oração, crede e recebereis. Marcos capítulo 11, versículo 24. Eu vejo a oração também como vibração. Porque quantas vezes eu já orei, quantas vezes eu já rezei e já pedi tantas coisas. E quantas vezes isso se realizou de fato? Em compensação, teve momentos que eu sequer pedi. Mas foram flashes na minha mente e que acabaram se realizando depois. Como, por exemplo, gostaria de ter tal coisa, gostaria de comprar tal coisa, gostaria de sentir tal coisa. E isso realmente se manifestar. Porque, a meu ver, a oração não é o momento em que você junta os joelhos, se humilha e pede. Cada vez mais eu vejo a oração como vibração, como consciência. Não adianta você rezar 1 hora e vibrar 23 horas diferente daquilo que você está pedindo. Sem contar que eu não acredito num Jesus Cristo ou um Deus que precisava de humilhação, que precisava que o outro pedisse. Porque quando você pede, a vibração é de falta. Quando você reza e pede, se humilha, a vibração é retraída. Quando você entende o seu poder criador de ser um com o Pai, como disse Jesus Cristo, uma frase que eu já citei dele antes, e tantas outras que você vai ver ainda até o final dessa live class, você assume o seu poder. Você assume a sua consciência e a sua responsabilidade daquilo que você vibra e, portanto, atrai. Então, tudo que pedirdes em oração, em vibração, crede e recebereis. Crede, acredite. Acredite mesmo que aquilo ainda não esteja manifestado. Porque se você crê,
já é real para você. Se você acredita, já é real para você. E se já é real para você, isso já existe. Portanto, você não precisa pedir. Só precisa ser manifestado num nível material que ainda não é tátil, mas que já está na função de onda. Já existe no campo das infinitas possibilidades. Só falta se manifestar. Ou seja, vibra tão alto, está na vibração invisível aos meus olhos, mas pela crença, pela fé, e isso vai diminuindo a vibração até colapsar a onda e se tornar real. Uma água. Outro ponto da física quântica que eu coloquei aqui, que tem tudo a ver com tudo que eu falei até agora, é a coerência quântica. Essa coerência quântica diz que vibrações análogas, vibrações iguais, tendem a se aproximar e se potencializar. E uma das frases de Jesus que falava disso é: onde 2 ou mais estiverem em meu nome, lá estou. Mateus capítulo 18, versículo 20. Onde 2 ou mais estiverem em meu nome, lá estou. E aqui eu quero falar, pelo ponto de vista da física quântica, que sim, são 2 ou mais consciências. A minha consciência, a consciência da Suyara que entrou agora, da Beth, da Odete, da fulana, da ciclana, todas as nossas frequências vibrando juntas, elas tendem a ser análogas, a se aproximarem. Elas são análogas, elas são iguais e tendem a se aproximarem e, portanto, se potencializarem. Sim, são consciências diferentes, mas eu acredito numa visão quântica de as mesmas frequências de um mesmo indivíduo. Aliás, as diferentes frequências de um mesmo indivíduo. Isso significa todas as suas consciências. Não são 2 ou mais externos, porque se a física quântica diz que nada está fora e a consciência, esse campo de poder quântico é uma fonte interna, não estamos falando de consciências externas. Estamos falando da coerência daquilo que é seu, das suas consciências. Tá, mas que consciências são essas? Os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus desejos em coerência, vibrando vibrações análogas, iguais e, portanto, se aproximando e se potencializando. Ou seja, não é necessariamente eu juntar o Walter, a Miranda, a Regiane e tudo mais. São as várias Mirandas. A Miranda que sonha, a Miranda que sente e a Miranda que pensa. Todas essas consciências minhas vibrando em coerência. Isso é tão interessante, assim, escrevendo seja um assunto que você transcenda, tem paralelo para um monte de coisa. Eu estou traçando paralelos entre tantas coisas que esse livro vai ficar numa riqueza imensa. Essa coerência quântica encosta na coerência cardíaca da medicina, que fala de o coração bater em coerência é ele estar num nível coerente de batimentos cardíacos, de variação de frequência cardíaca e todas as outras, que é a coerência. Como o coração é o que mais tem, é o órgão do nosso corpo que tem maior campo de vibração, aquilo que você sente, aquilo que você tem em coerência cardíaca, altera o seu corpo inteiro. Como as nossas emoções nada mais são do que resíduos químicos enviados pelo cérebro, mas impressos no corpo inteiro, as emoções não estão dentro da nossa mente. As emoções são a linguagem do corpo. Elas estão em todo o seu corpo, porque elas são resíduos químicos, elas são proteínas que foram modificadas, transformadas para que você sinta a tristeza, a raiva, a alegria, o poder, e tem receptores no seu corpo todo que são que é o que vai receber essa proteína. E isso vai causar coerência entre o que você pensa e o que você sente. Então, se você está em incoerência entre aquilo que você pensa e aquilo que você sente, quer dizer, você pensa riqueza, mas você sente pobreza. Você pensa, quero ser rico, você reza a hora, pede, com humildade, quero ser rico, mas dentro do seu coração você não vibra essa riqueza. Dentro do seu coração você é mesquinho. Você está em incoerência. Incoerência cardíaca, incoerência do cérebro e incoerência quântica. Quando você vibra coerência quântica,
aquilo que você vibra, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, todas as suas consciências estão em ressonância, estão em coerência, elas são análogas e, portanto, se aproximam, se expandem a ponto de colapsar a onda. Ou seja, aquilo que você vibra é tão alto, é tão poderoso que eclode, colapsa aquilo em realidade. Eu vi que tem perguntas aqui, vamos ver. E por que quando estamos em algum lugar, tipo um sítio arqueológico, sentimos algo quase como se estivesse um dia vivendo ali? Eu vou falar sobre isso na não linearidade do tempo. Eu já volto nessa parte, até vou anotar aqui. Arqueólogo. Para eu lembrar de falar, tá? Já vou falar sobre isso. Se vocês tiverem perguntas, se vocês não estiverem entendendo, vão fazendo essas perguntas, porque são elas que vão trazendo mais riqueza ainda para o nosso conteúdo, ok? Eu sei que a gente fica super concentrado, porque são muitos conceitos sendo cruzados, mas a gente consegue. E depois, se você quiser assistir essa live class novamente, sugiro que o faça, porque você vai ver o tanto que você perdeu por estar tentando prestar atenção. Parece difícil, mas não é. Tudo isso são coisas que a gente aplica na nossa vida todo o tempo. Seja de forma positiva e, portanto, estamos colhendo bons frutos disso tudo. Seja de forma negativa e, portanto, por mais que a gente pense, por mais que a gente queira, por mais que a gente reze, por mais que a gente se esforce, a gente não faz. Aliás, eu não coloquei aqui, mas eu quero falar sobre isso. Esforço, se eu não me engano, é uma live class. Até vou anotar também para ver se não é. Se eu não fiz, mas se eu não me engano, eu fiz uma live class já salva, senão eu vou fazer. O esforço está totalmente contra a física quântica. Por quê? Se você observa um campo de possibilidades que ainda é onda, ainda não se tornou partícula, esse campo de possibilidades através do observador é que colapsa a onda e se transforma em matéria. Imagina que quanto mais esforço, pior é. Porque na verdade o que você precisa é vibrar. Se você vibra esforço, o que você vai atrair? Mais esforço. Porque vibrações análogas se atraem e se potencializam. Entende? É muito mais fácil do que a gente imagina, é muito mais simples do que a gente imagina, nós dificultamos muito. Então, onde dois ou mais estiverem em meu nome, lá estarei, lá estou, significa as suas consciências, os seus pensamentos, os seus sentimentos e a sua vibração em ressonância, em coerência quântica, para que você colapse a onda, para que aquilo se transforme em realidade, não pelo esforço, mas pela percepção, porque quem tiver olhos verá. Se você parar para observar o campo de infinitas possibilidades e vibrar nessa vibração mais elevada, o anjinho vai passar e o que você vai colapsar? Ele passa, sopra e você colapsa o quê? Aquilo que você está vibrando. Não aquilo que você está rezando, orando, pedindo. Para mim, de verdade, a oração nada mais é do que a vibração. Eu oro o dia inteiro. Eu oro de noite, porque quando eu vou dormir, sabendo que o meu cérebro vai entrar no campo mais poderoso de infinitas possibilidades, porque a minha razão, aquela que julga, que critica, que questiona, ela é reduzida quando eu durmo. O que fica acordado, o que fica funcionando é o poder real sem a razão. O nosso sono é o momento mais poderoso que nós temos. Então, quando você vai dormir e você está pensando tristeza, raiva, ódio, quero matar fulano, não tenho dinheiro para pagar as contas e tudo mais, é o que você está mandando a sua mente fabricar ao longo do seu sono. Da mesma forma quando você acorda, porque quando você acorda, além disso, ainda existe um negócio chamado neurônios bebês. Eu adoro esse. Neurônios bebês são neurônios novos que você vai imprimir nele aquilo que você quer. Lembrando que se as emoções são resíduos químicos elaborados pelo cérebro, mas impressos no corpo, esses neurônios bebês, se eles começarem a ter o estímulo da raiva, da tristeza, das contas não pagas, eles vão elaborar, vão fazer mais
proteínas que se transformam em peptídeos que vão ser recebidos lá pelos receptores do seu corpo. E isso aqui vai ser da raiva, da tristeza, do não pagar e tudo mais. E você vai imprimindo no seu corpo essas sensações. E quando você imprime no seu corpo, você vibra. E quando você vibra, o anjinho passa e colapsa a onda. Você eclode e você materializa. Me pareceu que a vibração quântica continua através do tempo. Pode vir agora ou ficar vibrando pelo tempo afora. Já vou falar sobre o tempo. Segura só um segundinho, dá uma segurada lá. É exatamente isso. Dá uma segurada lá que já vai vir. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui dessa parte de coerência quântica. Agora, já que foi falar da linearidade do tempo, vou falar sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, eu quero dizer para vocês que eu tô escrevendo Seja um Assunto que Você Transcenda, meu 6º livro. Esse livro começa no vício emocional, vai falar essa parte das emoções, como somos viciados, o ser humano é absolutamente viciado nas emoções. O vício mental da sua mente, que mente, aliás, você sabe que a sua mente tem vozes mentirosas o tempo todo na sua vida. É essa razão aflorada ao longo do seu dia a dia que faz com que enquanto você dorme, que eu falei antes, você continue cocriando, você continue vibrando, você continue eclodindo, manifestando essa onda de possibilidades em coisas que não são positivas para você. Então, Seja um Assunto que Você Transcenda vai juntar tudo isso, vai falar sobre essa parte do tempo, essas possibilidades todas, e vai usar a física quântica para representar a nossa realidade a ponto de sermos um assunto que transcendemos. É transcender o que você sente, é transcender o que você pensa para você chegar na pureza do que você vibra. Você é o que você vibra, você não é o que você deseja, você não é os seus sonhos, você não é os seus pensamentos e nem os seus sentimentos, você é a vibração mais pura do seu ser. Esse é o Seja um Assunto que Você Transcenda, que nasceu do Seja um Assunto que Você Domina. Esse livro, Seja um Assunto que Você Domina, já está pronto. Aqui eu falo de inteligência emocional, estado pleno de presença, que é a única forma de você ter inteligência emocional. Se você está sempre sequestrado do seu momento presente, você não tem inteligência emocional. E se você não tem estado pleno de presença e não tem inteligência emocional, você não tem algo que eu chamei de inteligência sedutora, que é conseguir estar no momento presente a ponto de ser poderosa, não só para você, mas para as pessoas com as quais você convive, porque não é a sedução do Dom Juan de merda, aquela sedução que manipula, que mente, que engana e que precisa da emoção do outro porque no fundo ele não é nada. Essa emoção é a emoção que eu coloquei no romance de Paris Sans-Eiffel. Paris sem Eiffel foi o nome da minha trilogia em francês, Paris Sans-Eiffel, que significa que somos todos Paris em busca da nossa torre. Que torre é essa? Que busca é essa? Esse é um romance com quase 200 rótulos de vinhos que eu degustei, desculpa, em mais de 15 países. E aqui eu uso romance fictício, ainda que tenha, vamos admitir, 99% de realidade. Talvez em potencialidade, quem sabe, não? Já que estamos falando de física quântica e a realidade é a partir do ponto de vista do observador, que manifesta, que eclode, que colapsa a onda de possibilidades em realidade física, por que não? E Paris Sans-Eiffel traz essa parte do romance, não para mostrar o amor pelo outro, para mostrar o verdadeiro amor, o amor próprio. Se você quiser adquirir algum dos meus livros, é só me chamar no meu direct ou olhar os livros nos links da bio. Tem lá o meu curso também. O curso é do Seja um Assunto que Você Domina. Como são quase 100 ferramentas de inteligência emocional, é uma riqueza teórica muito grande. E no curso eu dou alguns aspectos mais aprofundados dessas ferramentas para você aprender a aplicá-las no seu dia a dia, sair da sua obesidade mental, aplicar, transformar a sua mente numa mente atleta que aplica de fato aquilo que sabe e, portanto, você se transforma num assunto que você domina e não que os outros dominam, não que as suas emoções dominam, não que os seus pensamentos dominam. Você é e isso basta. Aliás, tem uma frase que eu cito no Seja um Assunto, uma das frases que eu cito no Seja um Assunto que Você Domina, de Dolly Parton. Saiba com quem você é e seja de propósito. Então vamos falar da não linearidade do tempo. Quando você chega num sítio arqueológico, como é que pode você sentir a energia daquele local?
de um local que já fisicamente está basicamente destruído. As paredes já não são como eram, a arquitetura física já está destruída, mas a energia ainda está ali presente. E aí, para completar isso, a outra frase foi... Peraí, volta mais um pouquinho. Pareceu que a vibração quântica continua através do tempo. Pode vir agora ou ficar vibrando pelo tempo afora. É que pela física quântica, o tempo não é linear como a gente imagina. Ele tem uma relatividade um pouco diferente do que dizia Einstein. Por isso que Einstein, ao mesmo tempo que foi o precursor da física quântica, também foi o seu maior crítico. Porque essa não linearidade do tempo fala que não existe tempo. Tudo está acontecendo aqui e agora, porque o agora é eterno. Veja, pela física quântica, ela mostra que as partículas, eu falei para vocês, elas estão uma mesma partícula, vamos falar uma mesma partícula. Não vou falar da dupla fenda, vou falar de uma mesma partícula. Ela está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque eles perceberam, observando a partícula, que ela aparecia aqui, aqui, aqui. Imagina que você está olhando uma esfera e essa esfera ilumina um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Uma roda que ilumina pontos em vários locais. Quando você olha esses pontos, você conta, iluminou aqui, 1, 2, iluminou ali, 1, 2, 3, iluminou aqui. 1 segundo para iluminar lá, 2 segundos para iluminar aqui. Esse é o tempo. E o local, aqui, depois aqui, certo? Só que isso não existe na física quântica. Porque isso seria pensar no tempo e no espaço linear. Apareceu aqui, deu 2 segundos, linear, passado, presente apareceu aqui e depois vai aparecer lá. Então, passado, presente, futuro, ou passado, presente, futuro, para ficar assim, né? Tanto faz. Mas isso não existe na física quântica. Essa partícula, ela esteve e está e estará em todos os lugares ao mesmo tempo. A diferença é o que o observador observa, é ele que olha e aí sim ele eclode, ele colapsa essa onda de possibilidades. Todo esse campo aqui é uma onda de possibilidade. E onde ele observar é onde vai aparecer, mas é tudo ao mesmo tempo e no mesmo espaço. Então, quando você está num sítio arqueológico e sente, significa que naquele momento, aquela energia ainda existe porque ainda existiu e ainda existirá. Tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Eu botei aqui, ó. A partícula não aparece aqui e depois lá. Não tem o depois. É um eterno agora. Essa é a grande pegada da física quântica. A não linearidade do tempo e do espaço. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Esse é o ponto. Jesus Cristo diz, antes que Abraão exista, eu sou. João, capítulo 8, versículo 58. Eu sou. Jesus não disse eu fui, eu serei. Ele disse, e também não disse eu estou. Porque o estou já partiria de um ponto de vista de localidade. E esse ponto da física quântica é não linearidade do tempo e não localidade. O emaranhamento quântico que a gente falou antes. Entende que está tudo interconectado? Esse eu sou é o eterno agora. Eu sou. Então, quando você pensa... Eu postei ontem alguma coisa a respeito de amizades, né? Você não vê a sua amiga há 3 meses e quando você vê ela... mas tá tudo tão igual, a gente não mudou. Sério que você não mudou? E sério que você acha que isso é bom? Quer dizer, você tá absolutamente estacionado? Eu não quero amizades que fiquem 3 meses sem me ver. Que é isso, gente? Eu preciso de disponibilidade, eu preciso da pessoa comigo.
Mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, eu vou ficar correndo atrás de impossibilidades? Quer dizer, se o anjo vier e soprar a impossibilidade que eu tô correndo atrás, o que eu vou eclodir? O que eu vou manifestar? Seja e faça. Eu sou uma pessoa disponível, portanto eu atraio pessoas disponíveis. Eu sou uma pessoa, portanto eu atraio isso. Porque quando você é, você vibra. Veja, Jesus não falou eu sinto. Jesus não falou eu penso. Jesus falou eu sou, porque você é vibração. E aquilo que você vibra, você manifesta. Você colapsa a onda. Falei da não linearidade do tempo. Ficou claro agora, Zen, já que foi a tua pergunta? Enquanto você pensa e escreve, eu vou falar sobre a lei da ressonância e atração. Essa lei da ressonância e atração, quando eu comecei a perceber as frases quânticas de Jesus Cristo, eu vi o quanto Mateus era quântico. Gente, Mateus, o apóstolo, né? Gente, era muita coisa da parte quântica. Se você for ver todas as frases que eu citei até agora e as que eu ainda citarei, várias delas estão relacionadas a Mateus. A lei da ressonância e da atração fala aquilo que eu já comentei na coerência quântica, que é energias análogas se atraem e se potencializam. Elas tendem a entrar em ressonância e se potencializar. Então não adianta você pensar em riqueza se você vibrar o que não é rico. Não adianta. Tenha um elemento que te coloque nessa vibração. Eu tenho meu relógio. Esse relógio, tem meu carro. Tem alguns elementos no meu dia a dia que vibram essa vibração que eu quero, altíssima, poderosa. E quando eu os coloco, quando eu os uso, já que eles são a onda colapsada em físico, já que eles são reais, táteis, mas eles têm a vibração porque eles foram colapsados, eles me mostram o quanto isso é possível e o quanto deve ser fácil. Se houver esforço, tem resistência. Se tiver resistência, tem falta. Se tiver falta, não tem abundância, não tem vibração poderosa. A vibração está baixa. Por isso que quando você ora e pede se humilhando, você está vibrando humilhação. Você está vibrando retração. Você está vibrando pouco poder. Quando você vibra o eu sou poderoso. Eu sou um com o Pai. Foi Jesus que falou isso. Foi a frase que eu usei para explicar a não localidade e emaranhamento quântico. Certo? Continuando, então, na lei da ressonância e atração, eu coloquei aqui 3 frases de Jesus. Todas de Mateus, basicamente. Mateus maravilhoso. Olha só ele. À medida que medires, você será medido. Mateus, capítulo 7, versículo 2. O que vai e volta. Porque se você mede o outro, se você julga o outro, o que você está vibrando? Simples assim. E você já sabe, então por que a gente não aplica? Não é? Ai, ser humano. Jesus disse, buscai e achareis. Mateus 7, capítulo 7, versículo 7. 7. Buscai e achareis. Da mesma forma, aquilo que você procura está procurando você. Simples assim. Porque aquilo que você procura já é o que você vibra. É você. É a sua consciência. São todas as suas consciências ali. Seja de forma coerente, como eu falei antes, em vibrações análogas e coerentes entre si, ou então em vibrações diferentes, divergentes. Outra frase. A quem terá... essa é boa. Porque essa aqui... Se você for um cristão, se você for uma pessoa que crê em Jesus Cristo, pelo ponto de vista da escassez, pelo ponto de vista da humilhação, do pedir e orar e com humilhação e não sei o que lá, minha Nossa Senhora do Céu. A pessoa nunca vai entender esse trem aqui. Agora, se você for do eu sou poderoso, você vai entender. A quem terá, mais será dado. A quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Mateus, capítulo 13, versículo 12. Significa que se você vibra em escassez, você vai ter escassez. Se você vibra poder, você vai ter poder. Aquilo que você já tem, aquilo que você já é, vai ser atraído para você.
Só que se você não tem, o pouco que você tenha vai ser tirado de você. Por quê? Porque você vai atrair pessoas que também não têm. E essas pessoas vão fazer o quê com a sua realidade? Puxar ela para baixo. Seja pelo motivo que for. Eu já dei o exemplo de caçar. Tem uma psicóloga que tá bem famosa agora aqui na internet. Ela falou que o pai dela foi levar ela para pescar siri. É um crustáceo qualquer. Não lembro qual. E aí chegou lá, começaram a catar e colocava no baldinho, né? Bota no baldinho, pega o bichinho, bota no baldinho. Aí, mas o baldinho baixinho, ela disse, mas como é que eles não saem, não fogem? Porque eles são altos, né? Bota a patinha pra fora, tchuc-tchuc, e pode voltar. E são rápidos, inclusive. Aí o pai dela disse, porque aqueles que estão embaixo sempre vão, pra tentar subir, vão puxar o que está subindo, o que está em cima. Esse é o ser humano. A nossa vibração tende a entrar em ressonância com a vibração mais baixa possível, porque nós estamos no mundo material. Quanto mais matéria, mais baixa a vibração. Quanto mais elevada a vibração, mais alta a frequência, menos eu enxergo, mais perto da fé, mais perto do milagre, coisas que a gente não acredita, certo? Pois é. A quem tiver olhos, verá. Se você só vê matéria, o que você vibra? Aqui. E é isso aqui é fácil de perder. Se você vibra só matéria, o poder não tá aqui dentro. O poder tá no seu carro, tá na sua casa, tá no seu dinheiro, coisas que são facilmente removíveis de você. E você não vai saber fazer mais, porque você tá vibrando na matéria. Só que a matéria é feita do quê? Do invisível. Então, quando você vibra alto, por mais que isso possa ser removido de você em algum momento, você vai ter mais. Eu lembro que uma das maiores traições da minha vida foi uma bobagem. Acho que eu nunca fui traída homem e mulher, assim, sabe? Sexualmente falando, de uma forma... Pelo menos nunca soube. E essa pessoa que me traiu foi a gerente geral, que era minha sócia dentro da Miranda One Place, da minha academia. Ela tinha acesso a absolutamente tudo em mim. Absolutamente tudo, assim, ela sabia a senha da minha casa, ela sabia como funcionava lá dentro, ela sabia o nome da empregada, ela sabia o funcionamento da casa, ela sabia as coisas da academia, ou seja, ela era uma pessoa muito próxima a mim. E me botou na justiça, enfim, acabou perdendo, mas enfim. Uma pessoa que eu amo muito chegou pra mim e disse assim, mas você não tem raiva dela? Eu disse, eu não tenho raiva dela. Naquele momento, ela fez aquilo que estava para ela, a vibração dela. Só que se eu me deixar atingir para isso, eu vou estar nessa vibração. Numa vibração que precisa sacanear quem você mais confiou e quem mais confiou em você para ter algo. Entende? Então, a quem mais tem, mais será dado. A quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso é a perfeita lei da ressonância e atração. Deixa eu ver, já falei da coerência aqui, já falei da atração aqui, tarará, tarará, já falei da Ilha de Ananda, Editoria e Negócios, a minha editora, qual eu fiz os meus livros. Não linearidade do tempo foi, e agora eu quero falar do campo de infinitas possibilidades. Não, vou falar primeiro da lei máxima. Há uma lei máxima que rege absolutamente tudo, só que ela faz parte de uma dimensão ainda não compreendida pelo ser humano. O tempo não existe, eu sou 777, número divino, tô dando uma olhadinha aqui nos comentários, exatamente. Eu sou porque o tempo não é linear, exato. Muito bem, isso mesmo. Vamos lá. Eu estava falando que há uma lei máxima no universo, acima de todas as outras, acima da lei da gravidade, acima da lei da relatividade do tempo de Einstein, que não é exatamente a parte da não linearidade do tempo falada na física quântica, tem precursão, mas também tem crítica aí. Não é nada disso. Também não é nenhuma lei absolutamente divina ainda que possa encostar nas barbas de Deus. Essa lei faz parte de uma dimensão ainda não compreendida pelo ser humano e ela é amplamente falada no filme Interestelar.
Um filme que, ainda que o pano de fundo seja buraco de minhoca e assemelhados e conceitos confusos que você tem que assistir o filme 1000 vezes para talvez tentar entender um pouco da genialidade do filme. No final do filme, essa lei é falada por uma das personagens e ela diz assim: o que fez com que você continuasse em contato com a sua filha? Porque quem não assistiu o filme, rapidamente falando, é o pai que vai viajar para o espaço e a filha fica aqui e acaba acontecendo de passar um tempo imenso no planeta Terra, enquanto no espaço é uma questão pequena de tempo. Ou seja, olha a não linearidade do tempo, relatividade do tempo, mistura Einstein com a parte quântica também. Mas o que fez com que mantivesse essa conexão entre eles? A lei máxima da qual eu falo e da qual o filme fala é a lei do amor. E inclusive essa personagem fala, mas o amor deveria servir, é um serviço social, afinal de contas, se eu amo, eu não roubo, eu não mato, eu não sei o que lá. E um deles fala pra ela, só que como a gente continua amando uma pessoa que já morreu? O amor é essa lei eterna, dita em Interestelar, e a qual a física quântica tanto comenta em vários momentos, encosta em vários momentos. Esse filme é totalmente científico, baseado em fatos científicos reais, exatamente. Isso que é o importante de falar. O Interestelar, ele é... Todos os conceitos dele são reais. Aliás, se você já assistiu o filme, assista de novo. Se você não assistiu, assista 2 vezes. Se você já assistiu 2 vezes, assista os documentários a respeito do que acontece enquanto o filme estava sendo gravado. De como as músicas tocadas, a playlist, como chama, a trilha sonora do filme foi feita, foi baseada, tudo é muito bem feito no Interestelar. A frase de Jesus Cristo que fala a respeito dessa lei máxima de uma dimensão ainda não compreendida pelo ser humano, que é o amor, diz assim: amai ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. O que é isso? Amai o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Lembra que eu falei nas primeiras frases, lá entre as primeiras frases, eu sou um com o Pai? O Senhor teu Deus, será que seria, pelo ponto de vista quântico, um Jesus Cristo falando de um ser supremo e superior e ele inferior? Ou seria ele dizendo, o Senhor teu Deus é aquele que te guia? E aquele que te guia é a sua consciência, a sua vibração. Então, quando se fala em Senhor teu Deus, não é algo externo. É a sua coerência quântica. E a sua coerência quântica está entre o que você pensa, sente e vibra em coerência. Todas as suas consciências em coerência. Todas as suas consciências juntas, elas se aproximam, se potencializam e fazem o Senhor teu Deus, a sua consciência máxima. E por que ao próximo como a ti mesmo? Senhor teu Deus, o você do futuro, aquele que você imagina ser, aquele que você quer ser, aquele que você busca ser, e o seu eu do agora. Olha a tríade aí unida. A sua consciência máxima, aquilo que você deseja para você e aquilo que você é ainda agora. Entende? Você consegue amar quem você é agora, você ainda não é perfeito, você ainda não chegou lá e não tem problema nenhum em relação a isso. Ah, mas eu não vibro assim, mas eu não sei o que lá. Ok. Para de se julgar. Quantas vezes você vai ter que se punir pelos mesmos erros para que você se absolva? Para que você se perdoe. Perdão já é uma live class salva por mim. Vá lá no link da bio e nos destaques da bio e assista. Não é só o perdão ao outro. O perdão não está no outro. Nada está fora. Eu sou um com o Pai. Nada está fora. O campo quântico de infinitas possibilidades está dentro. Para com essa mania de olhar para fora. Quanto mais esforço, mais resistência. Quanto mais resistência, mais falta. Quanto mais falta, mais escassez.
Olha para dentro, para o único sentido que faz sentido. Qual foi a última vez que você deu tempo para você? De olhar para dentro. Jesus Cristo fala muito no silêncio. Eu tinha uma frase que eu tinha separado sobre silêncio, acho que eu acabei tirando ela, que eram tantas. Jesus fala tanto no silêncio. O silêncio não é só silenciar a sua boquinha nervosa e ávida por falar, por comer, por experimentar. É silenciar todos os seus sentidos. Porque todo o resto é ilusão. Então, quando você alinha o seu eu superior, o Senhor teu Deus, as suas consciências, com quem você é e com quem você quer ser, esse é o amor. Esse é o verdadeiro amor. Essa é a dimensão que ainda não é compreendida completamente por nós, da qual o Interestelar fala. Meu Deus, olha só o que eu fiz. Eu misturei Interestelar, Jesus e física quântica. Se alguém tentar acompanhar essa mentezinha aqui, tenho até dó. Toma água. Para encerrar essa live class, eu coloquei sobre o campo de infinitas possibilidades. Presta atenção. Se a partícula pode se manifestar em qualquer lugar, por conta da não linearidade do tempo e da não localidade do emaranhamento quântico, e é isso que determina a realidade, é isso que colapsa a onda, transformando a onda em partícula. E pelo ponto de vista da coerência quântica, esse observador manifesta aquilo que ele vibra. Você é o eu sou, que Jesus falou antes. Mas eu tenho 3 frases aqui fantásticas, para não usar a mesma que eu já usei, certo? Jesus disse, o que se vê não foi feito do que é aparente. Isso está em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 3. O que se vê não foi feito do que é aparente. Que frase mais quântica que essa? A realidade, a matéria não é sólida, não é tátil. Ela é pura vibração. Quando você vai esmiuçando do que é feito um livro, do que sou feita eu, você vai vendo camadas e camadas e camadas e camadas e camadas até você chegar na vibração. E a vibração, eles estão inclusive colocando que não é nem sequer algum tipo de matéria que aconteça entre prótons, elétrons e tudo mais. É nada. Então nós somos feitos de nada. Nada. Absolutamente nada. Porque o que foi feito não foi feito daquilo que se vê. Não foi feito daquilo que é aparente. Gente, mais quântico que isso é impossível. Ou parece impossível, porque tem uma outra aqui que é legal também, ó. Porque assim como imaginar em sua alma, assim é. O que é a alma aqui? É a coerência. Aquilo que imaginar a partir do eu sou, da sua vibração. Você não é sentimento, pensamento, você não é o seu desejo, você não é as suas orações, você é o que você vibra. Parece Matrix total, total. Absolutamente. Eu só não uso exatamente o filme Matrix porque ele dá uma distorção um pouco, ele dá uma conotação um pouco distorcida daquilo que eu acredito. Mas a gente pode em algum momento falar sobre esse filme, só para não dispersar aqui. Mas é muito isso aí. É essa realidade toda que existe não ser real. E se ela não é real, você molda a sua realidade. Porque a partir do momento em que você assume o eu sou, você se torna um observador capaz de colapsar a onda. Lembra lá da dupla fenda? Assista essa live class de novo. Porque quando você começou a live class, como é que funciona o nosso cérebro? Quando a gente começa
haver algo diferente, novo, seja pelo conceito de novo, nunca vi física quântica na minha vida, seja pelo conceito de Miranda falando sobre física quântica, nunca vi na minha vida. Ou seja, tem novidades aí. E pior ainda, se você nunca viu eu falando e nunca falou sobre física quântica, nunca ouviu sobre física quântica, certo? Então, quando tem muitos aspectos novos, você tá olhando o que tá atrás de mim, você tá olhando a minha roupa, você tá olhando se a minha boca tá certa, você percebeu as vezes que eu errei no falar, você percebeu quando eu tomei água, você pensou, ai, que saco, ela parou pra tomar água, eu queria falar sobre isso, já tá indo na minha hora. Quer dizer, tem muita coisa na sua mente ao mesmo tempo. Quando você assiste novamente, essas todas coisas que estavam na sua mente vão pro plano de fundo e você consegue ir depurando. Ou, como diria Michelangelo, remover do anjo tudo aquilo que não é anjo, até chegar na essência. Então, se essa live class te chamou a atenção, assista novamente, salve ela, mande para as pessoas que você ama, porque quanto mais pessoas próximas de você acreditarem nisso, entenderem isso, mais a vibração de vocês vai estar próxima e mais poderosas vocês se tornam, não só as suas consciências, o que você sente, o que você pensa e o que você vibra dentro de você, como as consciências externas. Onde 2 ou mais estiverem, lá estarei. Não significa só os outros, significa as nossas consciências. Mas se as minhas consciências estiverem em ressonância com a consciência da Beth, com as consciências da Zen, com as consciências da Lola, quantas seremos? Muitas. Ou, como diria Stephen King, através da sua personagem Susana, na Torre Negra, somos uma formada de muitas. Pronto, agora veio até Stephen King no meio. Ai, ai, como não amar? E outra frase, assim como imaginar em sua alma, assim é, certo? Provérbios, capítulo 23, versículo 7, você molda a sua realidade. E a outra frase, que é a frase que eu quero finalizar essa live class, é a frase mais poderosa que Jesus falou. A meu ver, ainda que o que não se vê foi feito, o que se vê não foi feito em coisas aparentes. Ainda que fale de que imaginar na sua alma, assim é. Acima de todas essas, eu falei tantas frases de Jesus aqui, mas essa é a que essa pra mim é um suprassumo. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. O que é essa verdade? A verdade é que toda matéria é ilusão, porque toda matéria é feita daquilo que não é aparente. E se essa matéria é ilusão, significa que nós não somos essa matéria. Mas nós também não somos aquilo que nós pensamos, nós também não somos aquilo que nós sentimos, nós também não somos aquilo pelo qual oramos, rezamos, imploramos, pedimos, porque tudo que se pede tem falta. E se tem falta, tem escassez. Você não é aquilo pelo qual você se esforça. Nossa, eu me esforcei tanto e, portanto, eu mereço. Para com isso. O esforço significa resistência. A resistência significa falta. E a falta significa ausência, que significa também escassez. A verdade é que você é o que você vibra. As suas consciências vibrando em ressonância, em coerência, para potencializarem a si. E só então, com todo esse poder, serem capazes de colapsar a onda em matéria, realizar aquilo que você quer e atrair aquilo que você aí sim vibra. Não é o que você merece, não é pelo que você se esforçou, não é nem o que você reza ou o que você pede, é pelo que você vibra. Porque você só vai atrair aquilo que é igual, de verdade. Não na ilusão. Então você precisa conhecer a verdade de quem você é. Ou, como eu digo no meu 5º livro, você precisa ser um assunto que você domina. Você precisa dominar todos os assuntos que você... Você vai morrer essa vida dominando completamente quem você é? Não, sinto muito, tá? Pode desistir. Se esse é o objetivo, desiste já. Mas é o caminho. E como a gente falou que não existe tempo, não existe espaço, pela não linearidade do tempo, não linearidade do espaço, e pelo emaranhamento quântico, pela não localidade, tudo é ao mesmo tempo,
Será que aquilo que você aprende aqui morre quando você morre? Como é que a gente pode chegar num sítio arqueológico e sentir algo tão mais forte, tão poderoso, se o que existe ali já não existe mais? Será que não existe mais? Então, será que quando você morrer, você não existirá mais? Para onde irá isso? Pelo ponto de vista cristão, a morte termina aqui e você vai para um outro plano superior, para o céu ou para o inferno, e lá você fica. Mas pelo ponto de vista quântico, o que seria o céu e o que seria o inferno? Será que a gente já não está no inferno? Será que tem como existir algum plano pior que esse? Em que tudo o que existe é para te manter na ilusão, o que você come, o que você compra, o que você consome. E a única realidade é o que você é, o que você vibra, o eu sou. Que é a última coisa que a gente se dedica. Desprezível. Entendeu agora? Para quem tá chegando aqui, vocês perderam uma excelente live class. Estava muito gostoso, foi muito bom falar a respeito da visão dos ensinamentos de Jesus Cristo, a minha visão, o olhar da Miranda sobre esse Jesus crístico quântico, os ensinamentos de Jesus pelo ponto de vista quântico. Parece difícil, parece um tema super complexo, mas quando a gente começa a perceber o tanto que a gente aplica ou não aplica no nosso dia a dia, a gente percebe que isso é vivência real. Isso é o que a gente é, certo? Então, quero agradecer quem esteve aqui, quem chegou agora. Assista de novo essa live class, envie para as pessoas que vocês amam, adquiram os meus livros, eles são verdadeiros milagres. E se você tem interesse em ver algum tema falando a respeito do olhar da Miranda sobre, essa live class vai ficar salva, você pode colocar aqui nos comentários, certo? Então é isso. Benção mãe, benção meu pai. Eu aceito os milagres em minha vida e eu vejo vocês semana que